Olá, bem-vindo ao curso de Lógica de Programação com o JavaScript. Eu sou o Danilo. O curso ele visa aí trabalhar a lógica, tá? Então, você desenvolver aí sua lógica de programação. Vou utilizar o JavaScript porque é mais simples de ser utilizado. Você só vai precisar de um navegador e um editor de texto. Não precisa de um supercomputador. E você aprendendo a lógica, você desenvolvendo, né, sua lógica, às vezes você já sabe, mas não consegue interpretar problemas novos e chegar numa resolução. Você desenvolvendo a lógica de programação, você só tem o trabalho aí de, quando você trocar a linguagem, você aprender as sintaxes, os fluxos e as palavras-chave daquela programação. A lógica em si, você tendo ela bem desenvolvida, é só interpretar as outras linguagens. Então vamos lá. Antes de programar, vale frisar um exemplo dessas questões lógicas. Aqui a questão ela tem uma resposta única, né? Verdadeiro ou falso. Uma nota de 50 vale mais que uma de 10? Sim. Não importa a moeda que as duas estiverem, se forem a mesma moeda, sempre vai valer o 50 é maior que 10. Segunda, se você gosta de uma pessoa de sexo oposto, você é heterossexual? Sim, porque está determinado que quem sente atração por alguém de sexo oposto é heterossexual. Às vezes, nesse tipo de questão, a pessoa se preocupa, mas se ela for bi, se ela for homo, né, sexual, não interessa. O que importa pra gente é a pergunta, né? Aqui o foco é saber se quem gosta de sexo oposto é heterossexual. Neste caso, sim. Você vai levar o guarda-chuva hoje? Aí você vai parar, pensar se você vê a previsão do tempo, ou você vai olhar lá fora, ver se está meio chuvoso ou não. Aí você decide, né? Sim ou não. Não tem como eu levar meio guarda-chuva. João tem 5 anos. Legalmente ele é responsável? Não, né? Legalmente o João não responde pelos atos dele por ter somente 5 anos. Quem responde são os responsáveis por João. 5. Foi conectado aí à tomada de 220 um aparelho de 110 volts. Este aparelho queimou? Sim. Veio uma carga maior do que ele suporta, acabou queimando. Aí uma bem similar. Foi conectado à tomada de 110 um aparelho de 220. Este aparelho queimou? Não. Porém, também não funcionou, né? Porque ele trabalha numa voltagem maior, não recebeu a voltagem devida, ficou lá sem funcionar. Mas não queimou. Então essas são questões lógicas, você tem que pensar sempre no objetivo. Todo programa que você vai desenvolver, a nossa linha de código recebe o nome de algoritmo. É como se fosse uma receita de bolo. Você tem uma sequência de passos lógicos que fazem sentidos finitos, que visam atingir um objetivo. Então sempre um algoritmo ele vai ter um fim. Você vai pensar num objetivo para resolver e traçar os passos para a resolução daquele problema. Muitas vezes o algoritmo desenvolvido ele vai se aplicar em diversos problemas para chegar naquela resolução, vai ser sempre a básica, só mudando as variáveis que a gente vai ver lá na frente. Um exemplo, pense no problema a seguir. Eu tenho 2 copos com líquidos e eu quero trocar os líquidos de recipiente. Pause o vídeo, pense na solução, se quiser escreva para exercitar e depois dê play. Vamos lá. Se você fez a resposta, pode ter uma outra forma de pensar também que tenha acabado em erro. Aqui tem 2 exemplos que funcionam. Primeiro, pegar 2 copos adicionais, um C e D, despejar o líquido de A em C, depois despejar o líquido de B em D, despejar C em B e D em A. Fiz a troca, usando 4 copos. A segunda resolução. Pegar um copo C, né, um copo a mais, despejar A em C, despejar B em A, depois despejar C em B. Fim. Então, com 3 copos eu consegui resolver o meu problema. Se quisesse, você poderia detalhar um pouco mais. Pode ser que alguém tenha feito dessa forma. Despejar o A em C, enxaguar o copo A, secar o copo A. Despejar B em A, enxaguar o copo B, secar o copo B, despejar C em B. Então, a resolução do problema vai depender da sua forma de pensar, nos detalhes. Muitas vezes os detalhes são essenciais, outras vezes não.
Quanto mais detalhado o seu algoritmo, maior o seu programa. O que devemos evitar é o uso desnecessário de copos, por exemplo, né? Se eu consigo resolver com 3, para que eu vou usar 4? Vamos ver mais na frente as variáveis, né? Que se assemelham muito aos copos, que vão guardar alguma coisa. Então, quanto mais variáveis eu tiver lá, mais memória eu usar do sistema, meu programa tende a ser mais lento, ou exige mais da máquina. Aos editores aí de código, né? O Notepad++, que é bem legal. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E tem também o Brackets, que é o que eu vou usar. Ele tem algumas vantagens aí com relação ao Notepad, mas enfim, se você quiser pode até usar o bloco de notas, tá? Só que ele não vai trazer algumas agilidades que esses editores trazem, né? Então, o próximo passo é você instalar o editor de sua preferência ou usar o bloco de notas e fazer o primeiro exercício prático. Então, com o meu editor já instalado, todos os programas que a gente for criar, ele tem o foco o JavaScript, certo? Só que o JavaScript a gente vai rodar dentro de um arquivo HTML. A gente não vai fazer arquivos aí externos de JavaScript. Seria possível também, mas não vai ser o caso. Então, toda vez que a gente for criar um arquivo, a gente vai colocar as estruturas, né, as tags básicas de um HTML. Então, HTML, abrir, o head que é o cabeçalho, que a gente vai colocar um title, então o título você sempre vai mudar de acordo com o que você quiser ou o proposto. E esse metachar7, o TF8 é para reconhecer as acentuações, para não ter problema aí em um acento agudo, em C cedilha. E o body é onde a gente vai escrever os nossos códigos normalmente. Então todo arquivo básico vai ter que ter esses códigozinhos aqui, essas tags HTML. É recomendado que você já saiba um pouco aí do HTML, mas não é obrigação. Então cria lá o seu primeiro arquivo. Então eu vou abrir aqui o Brackets. Vou criar o meu primeiro arquivo. Então novo, né? Por enquanto aqui no trabalho de arquivos aí ele não tem uma pasta definida. Então lembra lá que eu vou montar minhas tags HTML. Vou colocar só a primeira aqui e já vou dar um salvar. Eu vou escolher uma pasta aqui padrão, JavaScript. Então JavaScript. Vamos mudar isso aí. Lógica de programação, JavaScript. Então vou chamar aqui ela de minha página. .html. Assim que eu salvar, ele já vai reconhecer as tags HTML. Então quando eu for digitar, por exemplo, o head, ele já vai sugerir para mim, tá vendo? Ele já finaliza. Vou colocar aqui o body também. Dentro do head a gente vai dar um tab aqui só para indentar o código, deixar ele organizado. Para uma melhor leitura a gente vai indentando. Aqui tá Adobe, não é Adobe, Danilo, é body. Então a vantagem é que ele vai sempre sinalizar as tags. Então se colocar algo errado, ó, ele já vai sinalizar o vermelho. Então eu vou lá e corrijo. No título aqui eu vou colocar começou. Por que? Porque eu quero. Você pode colocar qualquer outro aí. Então aqui a gente vai salvar. Aqui ele tem um live preview que ele mostra em tempo real as alterações. Então é bem legal. Vou clicar nele. Ele vai abrir o meu navegador padrão. Aqui ó, já deu erro nos acentos, tá vendo? Porque eu não coloquei o char7, o TF8. Então olha lá como ficou bonito. Vou corrigir isso aí. Então vou colocar aqui logo abaixo do title, meta char7 TF8 para corrigir minha página.
Dei um Ctrl S para salvar. Vou ver lá agora como que ficou na página. Olha lá, já reconheceu o meu C cedilha, tá vendo? Então essa é a minha página HTML que a gente está começando aí, onde vai rodar nossos JavaScripts. Nessa primeira aula é só. Segunda a gente começa a programar. Até a próxima.